A paz do Senhor, amém? E dando continuidade à nossa leitura, capítulo por capítulo da Bíblia, nós vamos retomar aqui em Gênesis, capítulo 8. Igual eu sempre faço, eu vou estar lendo alguns versículos, né? Para depois dar uma explicação para vocês, amém? Então eu vou estar lendo Gênesis, capítulo 8, versículo 1. O título diz assim: As águas do dilúvio diminuíram. E o versículo 1 diz: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Glórias a Deus. No versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. No versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. O versículo 8. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. No versículo 11, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Versículo 12, então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Amém. Agora, no versículo 15, que o título diz assim: Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo, versículo 16: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E no versículo 21 e 22: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, ou seja, desde a sua infância. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Aleluias, glórias a Deus. Então, esse capítulo 8, né, é por obediência. Aqui mostra, além da fé que Noé teve, né, em fazer a arca conforme Deus mandou, mostra também a sua obediência. Né? Noé é um homem muito obediente. Você vê que ele ficou aproximadamente entre o dilúvio, entre as águas secares e a saída dele da arca, na faixa mais ou menos de 1 ano e alguns dias. Aí você imagina, né? Ele ficou ali. Quando o dilúvio cessou, ele não abriu, tentou abrir a arca e saiu desesperado, nem murmurou, né? Ele não murmurou em nenhum momento. Ele teve a paciência, a fé e a obediência de esperar o tempo de Deus para que ele saísse da arca, né? Por que que Deus demorou um pouco para tirar ele, sua família e os animais daquela arca? Porque, gente, sinceramente, teve um dilúvio aqui no mundo. Imagina os cadáveres, imagina a destruição. E Deus queria poupar Noé de ver essa destruição. Ele estava refazendo a terra para que Noé habitasse e para que Noé desse outra... que Noé habitasse ele e sua família e que desse outro rumo, né? Então,
Noé, com toda a sua fé e obediência, sobre esperar o tempo de Deus na sua vida. E isso é maravilhoso, porque quando nós sabemos esperar o tempo de Deus na nossa vida, tudo dá certo. Agora, quando a ansiedade, quando a desobediência acaba fazendo a gente fazer coisas que não era o tempo de fazer, não tem como dar certo, gente. As coisas só dão certo dentro do tempo de Deus para cada um de nós, né? Tem tempo de orar, tem tempo de falar, tem tempo de se calar, tem tempo para tudo na vida. Então, por muitas vezes, a ansiedade, nós deixamos falar mais alto em nossa vida e acabamos se atropelando em nossas decisões, se atropelando em nossos passos a ser seguido. Por quê? Do momento que você faz algo na sua vida sem direção de Deus, sem estar no tempo de Deus, isso vai te trazer sofrimento, né? Isso não vai ser bom, porque você tem que ter obediência a Deus. E no nosso estudo de Gênesis 1 até o 8 agora, nós entendemos o que é temer a Deus, entendemos a grandeza e santidade de Deus, entendemos como a maldade entrou no mundo, como a desobediência fez Adão cair, né? E como a obediência, que é o contrário do que Adão fez Noé ter um grande presente. Qual foi o presente dele? Além que Deus se agradou com ele, ele teve a terra de presente, né? Ele e os filhos dele povoaram a terra. E se você ler todo o capítulo 8, eu não leio tudo, gente, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu separo alguns versículos, mas eu sempre falo, leia todo o capítulo com atenção. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ai, Gênesis, eu já conheço Adão e Eva, criação do mundo, Noé, ai, eu já cresci ouvindo falar. Só que o nosso Deus é detalhista. E às vezes, por você achar que conhece, você passa por coisas aqui que você não presta atenção nos detalhes, né? Mas se você ler todo o capítulo 8, você vai perceber que até os animais saíram com ordem e decência. Eles não só entraram com ordem e decência na arca, mas também saíram com ordem e decência, porque aqui, né, Deus fala, sai um par de cada espécie, aves, eles não saíram assim se atropelando, né? Saíram com ordem e decência, entraram e saíram. Então, gente, isso é um grande exemplo para nós. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos as coisas dentro do tempo dele, sobre a direção dele, não tem como a gente se atropelar, não tem como a gente magoar as pessoas. Você pensa, essa quantidade de animais, se eles saíssem desebrestados, uns atropelando os outros, imagina, né? Vários tinham morrido, poderiam atropelar Noé, poderiam atropelar os filhos de Noé, aconteceu uma catástrofe. Mas não, eles saíram com ordem e decência, assim como eles entraram. Então, na nossa vida é a mesma coisa, né? Muitas vezes nós entramos na presença do Senhor, aceitamos a Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, mas no decorrer da caminhada começamos a achar que já somos senhores da nossa própria vida e começamos a atropelar os irmãos que estão do nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda. Começamos a fazer as coisas sem propósito, uns atropelando outros, querendo sair na frente, querendo chegar primeiro, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Que o Espírito Santo está ministrando no meu coração nesse momento. Muitas vezes queremos atropelar os nossos irmãos, querendo chegar primeiro. Chegar primeiro porque isso não é uma disputa. Ser cristão, você não está disputando para mostrar que você é melhor cristão do que o seu vizinho, do que você é melhor cristão do que o seu irmão lá da igreja, que você é melhor cristão porque você tem 10, 11, 15, 20 anos de igreja. Não, isso não é uma disputa. O intuito de Deus é que nós trabalhamos juntos em um só propósito, não disputando espaço, não disputando holofortes, não disputando
atenção, não. Ele quer que nós seguimos com ordem e decência o seu chamado para a nossa vida e que nós tenhamos obediência, porque nós tendo obediência não tem como dar errado. Nós temos que esperar a ordem dele. Quando ele falar, nós temos que seguir com ordem e decência, amém? Então que essa mensagem possa estar chegando no coração de quem precisa ouvir, né, nessa tarde, essa mensagem maravilhosa que é Gênesis 8, né? Vamos retomar no próximo vídeo Gênesis 9, amém? Sem esquecer, aqui também no Gênesis 8, fala sobre a aliança de Deus, né, com a gente. A promessa dele que não iria mais destruir a terra, porque não tem jeito. Nós somos maus de nascença, de natureza, né? De natureza não, de nascença, mas podemos se modificar com o amor de Deus na nossa vida e com a graça dele e misericórdia sobre nós. Então, a aliança que Deus demonstra para Noé como sendo a aliança dele conosco é o arco-íris, né? Então, olha que coisa linda. E ele afirma para Noé que não vai mais acabar com todos, com o dilúvio, que vai seguir as 4 estações do ano, verão, inverno, frio, calor, chuva, sol, né? Mas no capítulo 9 nós vamos entender mais sobre isso daí, amém? Senhor, meu Deus, soberano Pai, obrigado por essa tarde, por essas palavras, meu Deus. Eu creio que já chegou no coração de quem necessita ouvir uma palavra. E que todos tenham uma ótima semana abençoada sobre a sua graça e sua misericórdia. Amém. A paz do Senhor, até o próximo vídeo.